Olá, graça e paz, seja bem-vindo à nossa live de hoje. É um tema que nós falamos um tempo atrás, os três Z's, em qual Z você está, né? E eu deixei também aí o nosso e-mail para você, marcio.cris24@gmail.com, para que você possa aceitar o desafio de responder o salmo. O salmo são algumas perguntas, é um pequeno questionário baseado em nossa live. Eu convido você a vir de coração aberto, a parar um pouquinho, deixar Deus falar com você. Este é um tema que o Espírito Santo colocou mais uma vez um encargo especial no nosso coração por sua causa. Eu convido você a aceitar o desafio, não só ficar na live, permanecer na live até o final, depois aceitar o desafio do Sal e mandar um convite. Mande um convite aí da nossa live agora para alguém, para algum amigo seu, porque eu tenho certeza essa live é marcante. Eu confesso que eu até insisti com o Espírito Santo, falei, poxa Espírito Santo, eu já falei dessa live, eu já falei desse assunto, eu já falei do primeiro Z, do segundo Z, do terceiro Z, eu não aguento mais falar de Z, e aí ele me falou tantas outras coisas e eu preciso compartilhar com você, né? É um grande prazer ter você aqui com a gente. É um desafio enorme fazer essa live, né? Porque tudo que é do Senhor não é fácil. Tem que ter luta, tem que ter fé, tem que ter coração. Então eu te convido nesse momento a colocar o coração aí, mandar o convite para algum amigo e vamos ministrar o coração dos jovens. E você que está aqui com a gente, venha de coração aberto. O Senhor vai falar com você. E você que vai ver essa live depois, não tem problema, que Deus te abençoe também. Vamos lá? Eu gosto sempre de começar o nosso trabalho com uma pequena oração. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te convido para nos fortalecer nesse momento, para falar ao nosso coração, para nos ajudar, para destravar nossas vidas. A palavra, ela é lâmpada para os pés, né? A palavra, ela liberta, ela é luz para o nosso caminho. Quantas vezes as coisas estão travadas, quantas vezes as coisas estão dificultosas, parece que estamos presos num lamaçal, ou parece que estamos naquele circuito fechado, andando em ciclos, né? Ciclos viciados, ou estamos bem no labirinto. Mas quando a palavra vem, ela tem o poder e o impacto de abrir muitos cadeados, cadeados de portas da nossa vida que estão fechadas. Então eu oro para que nessa tarde muitas portas possam ser abertas. Eu oro para que tu possas trazer as pessoas certas para serem tocadas, para que elas possam sair de um Z para o outro, de um outro para o Z principal, que é a poderosa zona de propósito. Isso é possível porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então, Espírito Santo, eu te convido para falar aos nossos corações, para nos dar simplicidade, para nos dar amor, para nos dar coração no que vamos fazer. Livra-nos de sermos apenas protocolares. Nós não precisamos disso, mas precisamos ter o coração. Eu oro e peço a bênção, a tranquilidade sobre cada jovem que vai estar aqui ouvindo, para que possa realmente ouvir e possa realmente ser tocado. No nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, os três Z's, né? Olha como que os três Z's são impactantes e fáceis às vezes de citarmos na teoria, mas difícil é você sair de um para o outro. É difícil sair de um lugar no reino para outro. É difícil deixar uma condição espiritual que estamos acostumados para outro. Três vezes essa live de hoje começou o Espírito Santo falando ao meu coração, dizendo: você não só vai fazer a live, como você vai disponibilizar um convite para os jovens fazerem essa live com você. E olha que curioso, eu anotei mais ou menos de todos os convites que eu fiz durante a semana. Eu vou ser sincero com você, eu acho que eu cheguei a quase 1000 visualizações de convites que foram vistos. E o curioso, e o que me impressionou, é que muitos viram, mas eu não recebi um sim, nem um sim de um jovem disposto a vir aqui assistir o vídeo que está no YouTube e vir fazer a live comigo. Sabe por quê? Porque é difícil sair de um lugar para outro.
Os 3 Es falam disso, né? Quando eu falei dos 3 Es, eu falei pouco da dificuldade que é sair de um Z para outro. É mais fácil estacionar, é mais fácil se prender ao medo, é mais fácil se prender ao pecado, é mais fácil se prender à falta de coragem, é mais fácil se deixar levar pela incredulidade e achar que Deus não tem tudo isso para você. Deus não tem um chamado, Deus não tem a bênção 360 graus, Deus não tem para você o campo de José, Deus não tem para você o ser um jovem de governo, Deus não tem para você ser um dos dois, ter a unção de Josué e Caleb, Deus não tem para você um discipulado tão poderoso como de Elias e Eliseu, a ponto de você pegar uma capa de um líder e essa capa fazer parte da tua vida, porque foi bem isso que aconteceu em Elias e Eliseu. Como eu compartilhei aqui, certa vez eu tive que ouvir de um discípulo e ele me disse, e aquilo me entristeceu muito, né, que ele falou, olha, eu até admiro o trabalho que você faz, eu até admiro essa empolgação que você tem com o discipulado, mas no fundo mesmo, eu não acredito que um jovem, que um líder possa passar uma capa para um liderado. Eu não acredito que uma unção possa ser compartilhada, eu não acredito que possa se aprender tanto. Pois é, quando nós observamos Elias e Eliseu, nós observamos ali uma capa sendo colocada, uma unção sendo dobrada. Nós vemos isso em Elias e Eliseu, Timóteo, Paulo e Timóteo, nós vemos isso em Barnabé e Paulo, nós vemos isso em Moisés e Josué. Está explícito na Bíblia, porém, quando a revelação não chega, não tem o que fazer. É por isso que hoje eu estou insistindo mais um pouco em falar dos 3 Es, porque eu quero mostrar que é difícil sair de uma posição para outra. Olha o que diz a palavra de Deus. Venha comigo, Filipenses 3. Filipenses 3 diz assim, 3 versículo 12, o apóstolo Paulo falando. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Essa palavra, prêmio da vitória, linha de chegada, corrida, o Senhor começou a falar comigo uns anos atrás, quando eu preguei num culto de jovens, e o Senhor trouxe uma visão ao meu espírito, de uma galeria de arte, onde os jovens entravam e eles ficavam admirando as próprias obras. Naquela visão, um jovem falava, olha como eu preguei tal dia, e ali é um quadro daquela minha pregação, olha como eu estava bonito, cheio da unção, olha como eu toquei as pessoas. Outro jovem adentrava aquela sala e falava, olha o meu trabalho de evangelismo, que trabalho especial, eu impactei pessoas no parque, eu impactei pessoas no shopping, eu impactei pessoas nas cidades que eu fui, porque eu fiz um trabalho lindo, olhe só tantas fotos que eu tirei com o meu trabalho de evangelismo. Outro jovem virava, não, bonito foi o meu trabalho, porque eu cantei poderosamente e as pessoas foram tocadas e eu vi lágrimas escorrendo à medida que eu cantava com essa minha voz carregada do poder de Deus. E um jovem batia no peito e falava, tudo isso que vocês fizeram é pouco perto da minha pregação. A minha pregação é uma pregação linda, de impacto e poderosa. Olhe as datas, eu até coloquei em preto e branco para ficar mais nostálgico. Tanto é o meu orgulho desta pregação. Você consegue imaginar essa cena curiosa, uma verdadeira galeria de arte? Mas essa cena carrega uma característica. Ela é uma cena que se refere a coisas estagnadas, paradas, que não se movem. Não me deixe sozinho. Mas você já passou por isso? De falar, aquela época da minha vida foi tão boa em Deus, fluiu tanto, teve tanta unção,
Você até dá uma respirada. Que orgulho daquele congresso. Mas eu vou ler de novo a passagem bíblica de Filipenses. Olha as características dessa passagem. Filipenses 3, versículo 13. Eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Como que nós abordamos esse versículo? Como que os jovens atuais abordam esse versículo? Mas é simples. Eu esqueço o pecado, eu esqueço o erro, eu esqueço aqueles pecados imorais, eu esqueço os absurdos, eu esqueço os equívocos, eu esqueço as minhas rebeldias. Interessante. Mas Paulo não está falando apenas disso. Paulo está falando de deixar fases para trás, deixar momentos para trás. Paulo está falando de deixar coisas que foram até boas para trás, coisas que Deus deu para trás, para que outras possam ser alcançadas. Outra visão que o Espírito Santo me deu certa vez foi que a vida cristã é como se ela fosse uma montanha e nós fôssemos subindo nível por nível. Você vai para o nível 1, para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5. E nessa visão foi muito curioso que quando eu passava para o nível 2, os anjos iam lá e derrubavam o nível 1. Então quando eu passava para o 3, eles derrubavam o nível 2. Quando eu passava para o 4, eles derrubavam o 3. E eu falei, Senhor, que confusão é essa? E o Espírito Santo falou, não volte, prossiga para o alvo. Deixe as coisas que ficaram no passado, prossiga, descubra algo em mim. Cresça, cresça, cresça. Você está começando a entender o quanto essa ministração dos 3 E's é importante? Porque agora eu vou começar a detalhar um pouco cada um dos E's com você. E eu quero dizer que eu não sei qual a sua obra no Senhor, qual o seu chamado, qual o seu trabalho, seja na igreja, seja na família, seja na sociedade. Eu não sei qual o clamor que Deus colocou especificadamente no teu coração. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. É preciso prosseguir. Você não pode parar. O reino é um reino de homens que prosseguem. O reino é um reino de homens que se movimentam. Homens e mulheres que exercem governo. E exercer governo é nunca parar. Então eu quero compartilhar com você, mandar um abraço para quem está entrando agora. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Eu quero deixar abertas aí as perguntas. A gente vai lendo aqui, a gente vai trocando ideia. Quero dizer que uma das coisas que o Espírito Santo colocou em meu coração é que eu não vou citar seu nome, você vai ficar em paz aí, mas eu vou ler com certeza a sua pergunta e a gente vai trocar ideia aqui. Amém? Então, eu quero falar do primeiro Z, que se chama zona de estagnação. A zona de estagnação me assusta. A zona de estagnação me preocupa. A zona de estagnação é terrível. Por quê? Porque a zona de estagnação é a zona onde tem o maior número de jovens. E sabe, quando eu falo em estagnação, o primeiro pensamento que vem, e o Espírito Santo teve que me explicar isso, porque foi o primeiro pensamento que chegou à minha mente, foi: na zona de estagnação eu armo uma rede, eu fico parado, eu fico quietinho e eu não faço nada. Não, não, não. A zona de estagnação é uma zona de muito movimento. A zona de estagnação é uma zona de muita agitação. Eu vou mais fundo. Eu quero te dizer que na zona de estagnação as pessoas não têm tempo para orar, não têm tempo para ler a Bíblia, não têm tempo para voltar-se para o Senhor. E por que, Márcio? Porque elas estão em pecado? Não, é aí que está. A zona de estagnação é uma zona onde você trabalha incansavelmente para o Senhor. Entre aspas, você está tão envolvido em alguma obra
Você está tão envolvido em alguma obra da igreja, ou uma obra religiosa, que você não tem tempo nem para orar. Você não tem tempo para buscar o Senhor. E aí eu posso falar disso com propriedade, porque eu passei por essa experiência. Momentos na minha vida onde eu me dedicava ao extremo. Pregação sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Atendimento de discípulo, domingo à tarde. Eu tinha tempo para fazer a obra do Senhor. Eu só não tinha tempo para me encontrar com Ele. Estranho isso, né? Vou fazer uma pergunta aqui que o Espírito Santo me deu e ela me assusta. Você já teve aquela sensação de estar, muitas vezes, no púlpito, dançando para o Senhor, pregando, louvando, evangelizando, e ao mesmo tempo estar distante do Senhor? Eu já tive. É uma experiência horrível. Quero dizer para você, jovem, que a zona de estagnação é um lugar onde você não se move em Deus. É um lugar perfeito para onde ficam jovens que pararam de sonhar. Jovens que não têm mais sonho em Deus. Jovens que conseguem viver a vida da igreja. Eles vão lá, eles vão nos cultos, se envolvem nos ministérios, eles agradam aos líderes, mas por dentro não há mais alegria. Por dentro não há mais vida. Por dentro não há mais anseios. Deixa eu dizer algo para você. Quando Eliseu andou com Elias, ele tinha um anseio. Ele almejava a unção de Elias. Era uma santa ambição. Um jovem não pode viver no reino sem uma ambição de um crescimento. Um jovem não pode viver no reino sem uma ambição de se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não é possível, jovem, que você ande no reino e não tenha no mínimo alguém que você admira e fala: Senhor, quem sabe um dia eu terei pelo menos um pouquinho disso, eu pregarei como essa pessoa, ou eu cantarei, ou eu farei a obra, eu terei um pouco dessa fluidez. Não é possível. Mas muitas vezes nós pegamos jovens assim. O que eles fazem? Pregam. Quando são escalados, eles vão e pregam. Aí depois eles guardam o dom e vão para casa. Jovens que cantam, eles estão lá, eles vão e cantam, e depois eles vão para casa. Nos últimos tempos, o Espírito Santo está procurando pela terra jovens profundos. Jovens que conseguem romper o protocolo. Jovens que conseguem se mover nas coisas do reino, sair de um nível para outro, de um outro. Tinha uma turma de discípulo nosso que a gente fazia um resumo bíblico toda semana e eu passava uma tarefa. E um dia o Espírito Santo falou assim: passe uma folha em branco. E eu passei uma folha em branco e falei: entregar domingo. E alguns daqueles jovens falaram: fazer o que aqui? Você não pediu para fazer nada. E eu falei: ore, deixa o Espírito Santo falar com você. Jovem, eu quero te falar algo. Algumas daquelas folhas voltaram quase em branco. Porque o Espírito Santo não fala? Ou porque o relacionamento com o Espírito Santo era superficial demais para ouvi-lo? Uma das características terríveis da zona de estagnação é que não há anseio de crescer pelo Senhor. É que há uma acomodação. É como se a vida da fé fosse quase um bater o ponto. É como se a vida com Cristo fosse quase fiz o meu papel de crente, estou aliviado. A zona de estagnação é uma zona tristonha. Por que, Márcio? Porque é na zona de estagnação que encontra a depressão. É na zona de estagnação que jovens se suicidam. Márcio, um jovem dentro da igreja pode se suicidar? Claro que sim. É na zona de estagnação que jovens desistem do chamado. É na zona de estagnação que os jovens não conseguem sair dos conflitos, não conseguem sair das lutas, não conseguem sair dos problemas. É na zona de estagnação que o jovem pensa que Deus não vai abençoá-lo com a faculdade. Ai, Deus tem um problema, se eu fizer faculdade, Deus não... Zona de estagnação. É na zona de estagnação que o jovem não consegue fazer um concurso em paz, porque ele acha que Deus não quer que ele estude.
É na zona de estagnação que o jovem pensa que Deus não quer que ele tenha um bom carro, uma boa roupa, que Deus não quer que ele use aquele perfume. É na zona de estagnação que o jovem fica lá fazendo um monte de confusões, achando que o Espírito Santo não tem dom, não tem o fruto, achando que o Espírito Santo não quer se revelar a ele. É na zona de estagnação que o jovem não cresce na palavra de Deus. É na zona de estagnação que o jovem não tem anseio de estudar a Bíblia. É nessa zona terrível, que eu chamo também de zona da morte, que o jovem fica preso em pecados grotescos. Ele fica preso em drogas, mas dentro da igreja, jovem preso em drogas? Claro que sim, nós trabalhamos com jovens onde o ministro de louvor, ele falava para nós, após o culto, ele ia lá no eixo monumental usar drogas. Ele tinha uma galera e ele fazia isso depois do culto. Como é que pode um negócio desse? É na zona de estagnação que o jovem fica anos após anos envolvido na mais profunda pornografia. E não consegue sair. É na zona de estagnação que o jovem começa a se rebelar contra os líderes, contra os pastores, ele fica revoltado com todo mundo. É na zona de estagnação que se encontram os jovens que são vítimas. Meu pai me magoou, minha tia me magoou, meus irmãos me magoaram, o pessoal da igreja me magoou, meu patrão me magoou. Olha, eu não estou dizendo que a mágoa não é real. Claro que é. Pessoas nos magoam, nos machucam na família e dentro da igreja. Claro que sim. Então é por isso mais que eu não vou congregar mais. Zona de estagnação. Porque você se sente vítima de todo mundo. É na zona de estagnação que você sente vergonha. Não consegue se levantar quando erra. Você acha que o seu pastor, que o seu líder vai te rejeitar. Você acha que o Senhor te rejeitou. É na zona de estagnação que você não compreende a graça. Parece que a palavra de Deus é muito pesada. Você já teve essa sensação? A sensação de começar na vida cristã pela fé. Porque a conversão é assim, é pela fé. O Espírito Santo trabalha no teu coração e você reconhece o senhorio de Cristo. Mas de repente você começa a guardar um monte de coisas. Deus só me ama se eu usar tal roupa. Deus só me ama se eu não usar o tal perfume, nem o tal batom. Deus só me ama se eu usar tal corte de cabelo. Deus só me ama se eu for para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deus só me ama se eu nunca disser não. Deus só me ama se eu ficar na igreja de manhã, aí eu venho à tarde, depois um pouco mais à tarde e à noite. E Deus só me ama se depois da noite eu ainda for para a vigília. Deus só me ama se todos os líderes sempre estiverem satisfeitos e sorrindo. Isso é muito pesado. Deus só me ama se eu ler 10 capítulos da Bíblia por dia, se eu jejuar 7 vezes por semana. E se eu nunca perder um acampamento, um evento, jovem, isso é pesado. A zona de estagnação, ela é caracterizada por ser um lugar extremamente pesado. Pesado por quê, Márcio? Tem que agradar todo mundo. Tem que agradar todo mundo da igreja. Você nunca tem opinião. Você nunca tem identidade. Você nunca tem coragem para fluir nos dons e no chamado que Deus te deu. Já falei aqui certa vez, me colocaram para ministrar louvor, mas como eu estava na zona de estagnação, eu não tinha coragem de dizer não. E eu falava, poxa, eu me sentia completamente desconfortável, travava. E os irmãos sofriam com a minha voz. Era engraçado, mas eu não precisava passar por aquilo. Na zona de estagnação, financeiramente, você não rompe, porque você vive em ciclos de derrota. Você tem dificuldade enorme para entender o dízimo. Você acha que Deus está quase te roubando se você devolver o dízimo. Na zona de estagnação, você não consegue fazer uma oferta. Na zona de estagnação, você tem medo de olhar uma roupa boa que você gosta e orar para o Senhor. Sabe, período que você vive na zona de estagnação é engraçado. Eu digo aqui que eu fiquei anos sem entrar na Polo Collection. Gente, eu gosto muito da loja, não estou fazendo aqui propaganda, mas parece, né? Mas eu não entrava ali não. Eu pensava, Senhor, essa blusa é muito cara, é muito bonita, mas eu gosto. Mas eu ficava calado, nem para o Senhor eu falava. Zona de estagnação.
terrível. Zona de estagnação. Você tem medo de tudo. É uma zona caracterizada pelo medo. Que medo, Márcio? Jesus te ama na segunda, na terça você está condenado. Na quarta ele te ama, na quinta você é alguém designado para o inferno. Na sexta ele te ama, até porque o líder te deu um abraço. No sábado você não pôde ir àquele evento, porque precisou sair com a família, o líder ficou bravo, então no sábado você está condenado à perdição eterna. Mas no domingo você chegou cedo, então você está pronto para ir para o céu. Mas na segunda você não pode ir de novo naquela vigília, então você está de novo a caminho da perdição. Misericórdia! Consegue ver, jovem, o quanto essa zona de estagnação ela é um lugar de morte? Por quê? Porque ela não gera produção. Você não produz. Mas eu preciso produzir o quê? Produzir segundo aquilo que Deus te chamou. Deus te fez um peixe? Nade. Deus te fez uma águia? Voe. Deus te fez um tigre? Corra. Mas, espera aí, não entendi. Talvez Deus te dê uma voz linda, flua, cante. Talvez Deus te dê uma habilidade motora absurda, dance para o Senhor, isso queima no teu coração. Talvez Deus te dê uma arte para ensinar, ensine as pessoas. Flua naturalmente naquilo que Deus te deu. Olha, vou te dar uma dica. Aquilo que Deus te deu, flui naturalmente. Aquilo que Deus te deu, por mais que você estude, tem que se dedicar, e eu não estou dizendo que não tem que se dedicar, mas na hora, flui segundo o Espírito, porque trata-se do rio de vida. Mas o que você está querendo dizer exatamente? Eu estou querendo dizer que alguém que o Senhor chamou para ir lá na igreja e ministrar louvor, para nós, ele não se mata para ir lá e ministrar louvor. A gente pensa que ele está cantando alto, ele está quase morrendo de dor de garganta. Não, isso é um pensamento de quem não consegue cantar como eu. Da mesma forma, às vezes você pode estar aí vendo a minha live achando que eu fico descabelado, passando madrugadas inteiras, planejando a live, escrevendo. Gente, o Espírito Santo me dá tanta coisa que às vezes eu não consigo colocar tudo. E aí eu preciso fazer em forma de live, em forma de podcast, em forma de vídeos de quebra, em forma de vídeo de reels lá no Instagram, em forma do site. Por isso que a gente põe livros lá no site. Por quê? Porque tem coisa que eu vou poder te dar quando você estiver no metrô, correndo, ouvindo, sei lá. Porque eu não dou conta. Por mais que eu estude, por mais que eu busque, o fluir é o Senhor que deu. Ele me deu, é um presente. Você entende? Mas então quer dizer que não é pesado para você vir fazer live, fazer os livros, colocar lá para a gente? Pesado. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou aqui com você nessa tarde, domingo. Não é pesado. Eu amo fazer isso. Mas você ama por causa do reconhecimento? Quê? Eu não estou nem aí para isso. Eu amo porque eu amo o Senhor. Eu amo investir em jovens, porque eu acredito em jovens. Eu acredito que os jovens não são os tapados que não podem liderar, que não podem reinar, que não podem exercer governo, que eles precisam chegar nos 40, 50 anos para desempenhar alguma função de liderança. Não, isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que os jovens são fortes e eles têm vencido o maligno. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Josué jovem, Davi jovem, Eliseu jovem, Ruth jovem, Esther jovem. Você consegue ver como Deus olha para os jovens? Sabe, jovem, eu quero dizer para você que Deus não olha para você como uma vítima dos ferimentos da sociedade e da família. Deus não olha para você como um coitado que tem que estudar para o vestibular e dizer, puro estresse, porque eu não dou conta de fazer isso tudo. Deus olha para você e fala, fiz um tanque de guerra, tem energia para estudar a noite inteira, tem energia para ler a palavra a noite inteira, tem energia para ir para uma vigília e depois no outro dia acordar um pouco mais cedo e ainda estudar, tem energia como um tanque de guerra. É assim que o Senhor nos mostra os jovens. Sabe aqueles guindastes? O Senhor nos mostra os jovens assim. Em Águas Claras tem muitos guindastes construindo prédios. E eu fico impressionado porque os guindastes são tão fortes, eles ficam uma parte no chão e então eles pegam grandes barras de aço que será usado no prédio. Então eles levantam aquelas barras de aço
E eu fico pensando assim, gente, vai arrebentar, vai virar. Não acontece nada disso. Jovens são como guindastes. A igreja do Senhor precisa de jovens. A igreja do Senhor conta com jovens cheios do Espírito. A igreja do Senhor conta com jovens cheios de energia. A igreja do Senhor conta com jovens de autoridade, autênticos, de personalidade. Sabe, jovem, o Espírito Santo está me levando a dizer algo aqui? Eu não sei se serve para você que está me vendo aí ou vai me ver. Talvez você é um daqueles jovens que alguém diga assim, personalidade muito forte, turrão, emburrento, briguento, marrento. A sua personalidade é um presente, um dom de Deus. Deus precisa de homens fortes. Você pode ter uma personalidade forte, mas você acha que os homens de Deus tinham personalidade como? Pegue o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo usar a sua personalidade forte, poderosa, de alguém que não desiste, de alguém que luta. Pegue essa força e coloca no canal certo. Pedro, incomodava muito Jesus, mas quando o Espírito Santo encheu, aquela personalidade de Pedro se tornou poderosíssima nas mãos do Senhor. A personalidade de Paulo, quando ele se encheu do Espírito, se tornou poderosíssima na mão do Senhor. A personalidade de Davi, os irmãos de Davi falaram, o que você quer aqui, menino, interesseiro? Isso aqui não é lugar de menino não, mas Davi tinha uma personalidade extremamente determinado. Talvez você que está me vendo seja um jovem assim, extremamente determinado, com uma convicção dentro de você. E talvez você nesses dias encarou com familiares, com líderes, ou com algum amigo que diz, pare com isso, desista desse sonho, pare, você é só um jovem. E eu quero dizer, você é só um jovem que Deus precisa. Deus não precisa de um monte, Deus precisa de um. Um jovem é o bastante para Deus. Um jovem forte, cheio do Espírito, com personalidade entregue nas mãos do Senhor, é um bastante para Deus mudar toda uma nação. Foi assim com Davi. Um jovem mudou o destino de Israel. Coisa gloriosa, né? Mas, então quer dizer que para sair da zona de estagnação, eu preciso ser forte? Claro que sim. A zona de estagnação é um lugar de morte. É um lugar de você dar à luz aquele tal do pecado que é provocado pela própria cobiça. O jovem preso à zona de estagnação não se liberta do pecado. Ele fica amarrado no pecado, então ele pratica aquele pecado e aquele pecado gera a morte. Então, jovem, para sair da zona de estagnação, que é a zona morta, que é o nosso primeiro Z, você precisa ser muito forte. Muito forte. Vou deixar aqui 2 recadinhos antes de eu passar para o segundo Z. Primeiro, se você tiver uma pergunta, você tiver alguma coisa para dizer, pode jogar aqui que a gente lê, não tem problema. Segunda coisa que eu vou deixar aqui é que fazer a live é um ponto muito bom, mas eu desafio você a ir e fazer o sal. Eu desafio você a falar, poxa, essa live falou tanto comigo, vou mandar para algum amigo, mas pessoalmente eu vou fazer o sal, porque eu quero te dar um presente depois que você faz o sal e eu leio. Eu quero te dar um link para acessar um vídeo exclusivo sobre esse assunto, que são as chaves de Josué e Caleb, onde eu vou levar você mais longe no assunto. Mas por que você está fazendo essa coisa de link exclusivo, essas coisas que você quer vender? Não. O link é exclusivo porque você é exclusivo. Porque a sua sede é algo exclusivo. Porque o desejo de cavar e ir mais profundo é algo exclusivo. Sabe o que nós percebemos? Mesmo trabalhando em grupos de jovens, nós percebemos que sempre tem jovens que querem um pouco mais, querem investimento, querem cavar. Eu percebi que tem jovens que desejam que alguém invista neles com um grau de profundidade que não se vê facilmente. Então, da mesma forma que é difícil encontrar Josué e Caleb, jovens que querem um pouco mais, é difícil para você, jovem, encontrar alguém que invista muito em você. Você não está na minha igreja, você não está congregando no mesmo lugar que eu congrego. Essa live aqui não é para mim ficar bem com o meu pastor. Essa live aqui não é por causa de um cargo. Essa live aqui é porque é um chamado que o Espírito colocou em meu coração, investir na sua vida.
Nós passamos do primeiro Z. Zona de estagnação ou zona de morte. Agora eu vou para o segundo Z. Você teve força, você caiu em si, você falou, não quero mais ficar mais na zona de morte, que ela é terrível, doença, depressão, problemas, todo tipo, não quero ser vítima, não quero ficar preso em nenhum tipo de pecado. Eu vou para a zona onde Deus tem tudo para mim. Calma. Deixa eu ler um comentário aqui. Eu sinto que é para o crescimento espiritual. Com certeza. Né? Quando você faz a live, quando você revê, quando você observa, Deus, o que está falando comigo? Isso vai gerar um crescimento espiritual na tua vida profundo. Sabe, nesses dias o Espírito Santo tem desejado muito levar os jovens a um nível de profundidade enorme. Sabe por quê, jovem? Os tempos que essa geração de jovens estão passando são tempos muito difíceis. Eu vou ser honesto, estou com 41, virando 42. A geração de jovens hoje passa um tempo mais difícil do que a minha geração de jovem. Muito mais difícil. A internet, ela simplifica umas coisas e ela complica outras, né? Então eu vou para o segundo Z, zona de reflexão. Você consegue visualizar comigo? Mande um ok aí quem consegue visualizar comigo assim, ó. Não, mas eu consigo imaginar que nós estamos trabalhando 3 Zs. Primeiro Z, zona de estagnação, onde você fica parado, e eu chamei de zona de morte, né? Então nós vamos para o segundo Z, zona de reflexão. É onde você cai em si. É onde você pensa, poxa, eu não quero mais essa vida de derrota. Eu não quero mais essa vida de humilhação. Eu não quero mais essa vida de frustração. Eu não quero mais ficar caindo pelos cantos. Eu não quero mais entrar numa crise. Ó, minha esposa está me denunciando aqui, ó. Poxa vida, hein? Dizendo que eu estou indo para os 43. Misericórdia, hein? Vamos lá. Na zona de estagnação, você quando entra numa crise, você não sai. Ou as crises, elas são meio que sistemáticas. De mês em mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Né? Na zona de estagnação, o diabo às vezes levanta as mesmas pessoas para te atacar, às vezes até nas mesmas épocas do ano. É muito engraçado. Gente, eu sofri um ataque certa época, todo ano no meu aniversário. No meu aniversário tudo dava errado. Era muito curioso. Naquele dia o diabo fazia a farra comigo. Eu estava nessa encrenca dessa zona de estagnação. Até que eu entendi que eu não precisava ficar naquela crise, que aquilo não era o rolo do diabo. E aí você vai para a zona de reflexão. Mas o que é a zona de reflexão? Vamos lá. Na zona de reflexão, você olha para trás e vê que tem coisas na sua vida que não está funcionando. Você começa a pensar, poxa, será que a vida cristã não é melhor que isso não? Será que fazer a obra de Deus não é melhor que isso não? Será que não tem mais na palavra de Deus a meu respeito? Será que eu preciso copiar todo mundo? Ou Deus tem algo específico para mim? Será que tem uma herança aí? Na zona de reflexão você para de chorar por coisas que você não consegue fazer e começa a pensar, será que Deus me ama? Se Deus me ama, então tem coisa boa para acontecer na minha vida. Se Deus me ama, eu não preciso ficar chorando. Se Deus me ama, eu posso superar aquele problema. Se Deus me ama, eu posso sonhar, não com a faculdade que eu posso pagar, mas com a faculdade que Deus tem para mim. Se Deus me ama, eu não preciso ficar chorando. Se Deus me ama, eu não preciso ser escravo daquele trauma. Se Deus me ama, eu sou uma bênção. Espera aí, eu sou filho de Deus? Então eu não preciso ficar no Egito, sendo escravizado por Faraó e construindo uma cidade para Faraó. Ei, exatamente esse é o ponto da zona de reflexão. A zona de reflexão é quando você olha para o Egito e reconhece o que é o Egito, um lugar de escravidão. Isso quer dizer, jovem, é muito sério esse ponto, porque muitos jovens não entendem que o Egito é um lugar de escravidão. Eles ainda estão achando que ficar chorando como vítima vai dar jeito, que aquilo é bom. Não, não é bom. Eles ainda estão conjecturando que o pecado tem seus benefícios. Não tem.
Pecado não tem benefício, ele é um equívoco, é um entendimento equivocado das leis, da bênção e da fidelidade de Deus. Na zona de reflexão você começa a entender que o chamado de Deus não é para tomar o seu tempo, não é para tomar os seus anos, não é para tomar a sua energia. Não, o chamado de Deus é para te abençoar, permitir que você abençoe outros, preserve outros e preserve também a sua própria vida. Eu costumo dizer que o chamado de José abençoou não só José, abençoou toda uma geração. E José não teve falta de nada. A zona de reflexão é onde você começa a pensar, por que eu vou para a igreja? O que virou a minha vida depois da conversão? Eu cresci ou ainda estou naquele primeiro dia onde eu era um bebê na fé? Tem um livro que eu fiz e coloquei lá no nosso site voltandocasa.com e eu vou espalhando ele por aí, mas no site voltandocasa.com você tem acesso a esse livro. Na página Nossos Livros lá. E o nome do livro é Fases da Vida Cristã. E eu falo que no primeiro momento da vida cristã você é como uma criança. Você pensa que o céu é só para você, que Jesus morreu só para você, que a unção é só para você, que os dons são só para você, que o fruto do Espírito é só para você, que a Bíblia foi feita só para você. Mas na zona de reflexão, você começa a entender que Deus tem um chamado para a tua vida, que Deus tem um propósito com você, que palavras como propósito e destino profético começam a se tornar reais. Na zona de reflexão, você começa a entender o pecado como pecado, não como um prazer que Deus te proibiu. Na zona de reflexão, você começa a olhar e seguir os líderes que Deus coloca na tua vida, não os líderes que você gosta. Na zona de reflexão, você começa a discernir essas coisas. Na zona de reflexão, você começa a entender que não tem que dizer sim para todo mundo, que você não precisa participar dos 500 mil ministérios que tem na igreja, que servir não é ficar lavando o banheiro todo mês. Ai, Márcio, eu estou tão orgulhoso que eu vou pedir o pastor para deixar eu lavar o banheiro. Olha, irmão, isso funciona um dia ou dois, mas você não pode viver debaixo disso. Humildade é viver de acordo com aquilo que o Senhor te chamou. Humildade, no caso de Esther, não era ir lá limpar o palácio, era ser rainha, porque Deus a colocou como rainha ela deveria governar como rainha. Pegou? Às vezes Deus te chamou para algo, vá lá e faça bem feito. Isso é humildade. Viver de acordo com a estatura da fé para a qual o Senhor te chamou. Não, Márcio, eu sou tão humilde que eu não vou exercer o meu ministério. Eu vou ficar aqui sendo trocador de pneu da igreja. Deus te chamou para trocar pneu dos carros da igreja? Se Ele te chamou, vai em paz. Mas Ele te chamou? Porque se Ele não te chamou, você está inventando o quê? Você está querendo parecer humilde para quem? Quando você vai e é excelente naquilo para o qual o Senhor te chamou, isso não é orgulho. Sabia? Isso é humildade, porque você está andando em obediência. Você não está preocupado com a opinião de ninguém. Você está apenas obedecendo ao Senhor. Então, a parte boa da zona de reflexão é que ela é uma zona de percepção de quem é Deus e quem é você. É uma zona de percepção que você percebe que você não precisa viver na escravidão do Egito, ela ficou lá para trás. E que o Senhor te ama. Que a escravidão não é provocada pela maldade de Deus que está lá com um raio preparado, com uma arma para dar um tiro na cabeça do jovem pecador. Não, na zona de reflexão você começa a entender o quanto você é amado do Senhor. O quanto Deus tem um projeto na tua vida. É na zona de reflexão que você começa a entender que o crescimento na nossa vida depende muito de nós. Eu estou tentando destravar algumas coisas aqui, jovem, no teu coração, porque talvez você pense assim, mas quando eu estiver com 30 anos eu vou estar mais maduro e vou poder fluir mais nas coisas de Deus. Quantos anos você tem hoje? Você vai esperar quantos anos para isso? Uns aí talvez espere 5, outros 10, outros 2. Você pode aprofundar-se em Deus hoje. Você pode mergulhar profundamente em Deus hoje. Você pode ir fundo em Deus hoje. Sabe o que eu estou dizendo para você, jovem? Talvez você vai se assustar comigo. Eu estou dizendo que no reino de Deus tem líderes de jovens de leite. E se você for atrás deles, você vai os encontrar. Não é pecado.
Deus coloca cada um em um determinado lugar. Tem líderes de jovens, de papinha. E também não é pecado. Deus deu aquela unção e eles cuidam muito bem dos jovens. E é maravilhoso isso. E glória a Deus, porque eu fiquei muito tempo no tal do leite quando era jovem. Eu fiquei tempo demais na papinha e eu amava a papinha. Graças a Deus tinha jovens assim, que eu na porta da minha casa levar para a igreja. Ai, não era difícil. Mas tem um líder de jovem, que é o líder de arroz, um pouquinho de feijão e uma carninha desfiada. E tem um líder de jovem, que ele te dá churrasco, linguiça, arroz, feijão, verdura. E tem um líder de jovem que te dá um saco de semente, uma boa enxada e um bom balde. Sabe o que eu aprendi? A zona de reflexão é o lugar onde você já tem discernimento, o bastante, para decidir com qual líder você irá andar. Em que nível você irá viver? Você consegue ver a diferença? Eu estou aqui propondo para você, jovem, saia do leite. Leite não é comigo, está liberado. Saia da papinha. Saia da pizza, me colocaram aqui uma pizza, batata frita. Eu quero propor para você, jovem, uma enxada, uma terra, um saco de sementes. E eu quero propor para você, jovem, uma terra cheia de gigantes. Mas eu não quero uma terra cheia de gigantes. Mas no reino, as maiores recompensas estão atrás dos gigantes. Daniel quebrou um gigante, se tornou um homem de Deus durante 3 reinos, respeitado. Davi jogou aquele gigante no chão e se tornou o rei. Josué jogou Jericó no chão, conquistou toda a terra, conquistou Canaã. Jovem, tem um gigante. Eu quero te apresentar gigantes para você vencê-los e você ser tudo que você pode ser. Mas a zona de reflexão tem um lugar perigoso nela. Tem jovem que sai da zona de estagnação e faz uma casa na zona de reflexão. E ele bate no peito e fala, saí da zona de estagnação. Agora eu sou livre do pecado e agora eu estou aqui refletindo em tudo à minha volta. Quantos anos vai ficar lá? Quantos anos ele vai ficar refletindo sobre o que é o pecado, sobre o que é o diabo, sobre quem é Deus? Aí que existe um risco enorme. Ninguém fica muito tempo na zona de reflexão. A palavra de Deus diz que quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Sabe? Nós temos um aspecto de muitos jovens que eles ficam namorando a zona de reflexão cheio de orgulhos. Eles até fazem camisas e colocam assim, zona de reflexão, estou nela. Só que eles esquecem. Estão nela há 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E há um segredo na zona de reflexão, e é por isso que eu falo para vocês fazerem um salmo e acessarem as chaves de Josué e Caleb. Há um segredo na zona de reflexão que é, ninguém fica nela muito tempo. Ou você sai da zona de reflexão para o próximo nível, ou você volta à zona de estagnação. Quando a gente assumiu um trabalho na igreja, um tempo atrás, um dos jovens bateu no peito e disse para mim, olha, eu sou o único adolescente desse grupo. E eu não gosto de ser tratado como adolescente, porque eu acredito que Deus tem muito para mim e eu vou crescer muito. Queria ser tratado como adulto. E eu falei, tudo bem. Então eu coloquei aquele jovem um dia para pregar comigo. Quase que meu pescoço vai embora. E aquele jovem pregou com todo o gás. Olha, ele estava na zona de reflexão.
E eu estava feliz que ele estava vendo o chamado dele. Mas depois daquilo, que ele fez? Desviou da igreja, sumiu, abandonou tudo. Ele voltou de cabeça para a zona morta, zona de estagnação. Entende? Não adianta chegar no nível, pisar nele e ficar parado nele. Aí que entra o problema de líderes. O líder de leitinho não vai desafiar a sair do leitinho, ele vai esperar a neném dar os primeiros passos. O líder de papinha não vai desafiar o menino a largar a papinha, porque ele tem medo do menino engasgar. O líder de churrasco também não vai desafiar o jovem a sair do churrasco. De repente ele acha que o jovem não está pronto para plantar. Mas há líderes que Deus coloca em tua vida. Porque é tempo de você crescer poderosamente. Senhor, estou falando com quem essa aí, hein? Essa é boa. E aí eu vou para o terceiro e último Z. Até aqui, beleza? As duas primeiras, eu falei zona morta, zona de estagnação. E eu falei que você sai da zona de estagnação e entra na zona de reflexão, né? E aí você vai para o terceiro Z, zona de propósito. Jovem, por favor, você tem que viver na zona de propósito. É o lugar que Deus tem para você. Mas o que tem nessa zona de propósito? Eu chamo a zona de propósito de campo de José. Porque quando José estava lá na cadeia, e Faraó manda chamar José, e ele interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó fala assim: aonde será que eu vou encontrar um homem para executar tudo isso que você falou e exercer governo aqui no Egito? E ele vira: é você, José, você é esse homem. Se José estivesse na zona de estagnação, naquele momento José ia dar um pulo e falar assim: você está doido, Faraó? E José ia começar a chorar: não, eu estou em crise, não dá, eu não aguento, deixa eu voltar para a cadeia, que Deus está com raiva de mim. E eu ainda nem resolvi o problema com meus irmãos. Não. Se José estivesse na zona de reflexão, ele ia falar: Faraó, é uma bênção isso é muito bom. Mas eu não sei, eu não entendo. Como assim? Eu não tenho assunção, não tenho esse chamado. Sabe, eu posso até ajudar a lavar os banheiros da casa desse cara que vai ser, mas eu não. Mas José, naquele momento, sabia quem ele era. E José não bancou o falso humilde. Não, Faraó, eu? José aceitou. Oh, aleluia. Jovem, aceite a zona de propósito. Deus tem para você. Deus tem um chamado para a tua vida. Aceite a unção que Deus tem para você. Sabe, eu lembro que certa vez eu conversei com um jovem e ele ficou em conflito, porque ele falava: Márcio, eu estudo ou não para tal concurso? Será que Deus tem isso para mim? Não, eu vou ficar dentro da igreja 24 horas, não vou estudar. Eu falei: cara, você tem certeza que é isso que o Espírito Santo está te movendo? Porque estudar não é errado. E ele estudou e passou num excelente concurso, passou no ano 2, hoje está aí exercendo o cargo. Mas o concurso não vai tirar ele do caminho de Deus? Ei, jovem, pare com isso, o Senhor quer te abençoar. Deus não tem problema em nos abençoar, é nós que temos problema com a bênção, não é Deus. Jovem, ao modelo de José, você precisa entrar no campo de José, que é a zona de propósito. José foi abençoado porque ele foi livre das cadeias. Deixa eu dizer algo para você: na zona de propósito você é livre do pecado, livre da pornografia, livre do cigarro, das drogas, livre da bebedeira, livre da mentira. Sabe aquela mentira? Livre da maledicência. Eu amo falar mal de alguém na igreja, eu amo falar mal dos meus pais, eu amo falar mal. Livre da mágoa. Eu vivo magoado, ressentido. Você é livre disso. Livre de doenças psicossomáticas, sabe? Livre de angústias, livre de todo desespero, livre de tudo isso. Na zona de propósito você reina, mas na zona de propósito eu não passo dificuldades? Claro que passa. As mesmas batalhas elas vêm. Vem a batalha do pecado, vem a batalha de pessoas que te atacam, vem o diabo, mas na zona de propósito existe algo, você exerce governo.
Então, pelo Espírito, você repreende o inimigo, você repreende o devorador, você repreende o espírito de imundícia, de imoralidade, você repreende o espírito de depressão, de angústia, de frustração. Você consegue perdoar as pessoas, você consegue amar aquelas pessoas que são como espinhos. Nós um dia somos espinhos na vida de alguém, e alguém um dia é espinho na nossa vida, e você consegue abraçar aquela pessoa que é espinho, mesmo que ela te machuque, e você consegue amá-la. Pensa numa zona poderosa. Na zona de propósito, você não só é liberto da cadeia, como na zona de propósito alguém vê o dom de Deus na tua vida e te coloca numa posição excelente para você abençoar outras vidas, porque foi bem isso que aconteceu com José. Jovem, entenda, você não é o perrengue, você não é um coitado, você não é um frustrado, você não é alguém que eu preciso ficar passando a faca para tirar o pecado. Tira o pecado, tira o pecado, tira o pecado. Para! Você é valiosíssimo. Você é tão valioso. Pense em quem que o diabo mais investe na humanidade. É nos jovens. Quanta coisa tem que os jovens acessam? Quem hoje tem mais liberdade na humanidade senão os jovens? Os jovens têm bebida, os jovens têm internet. Tem coisas que as crianças não têm acesso, porque os pais ainda conseguem limitar. Mas os jovens, nunca vi uma geração que tivesse acesso a tudo. Num clique a bebida, num clique, tudo está liberado. Porque o diabo sabe o impacto que é um jovem cheio do Espírito Santo, convicção, um jovem na zona de propósito. Um jovem no Egito saiu da zona de reflexão, entrou na de propósito e se tornou governador do Egito. Um jovem disse lá na Babilônia quem era o verdadeiro Deus. Um jovem reverteu toda a matança dos judeus. Uma rainha jovem. Agora você entende como que a gente vê os jovens? Jovem, você precisa viver na zona de propósito, porque na zona de propósito Deus te abençoa financeiramente e você consegue tocar essa bênção. Na zona de propósito você consegue fluir no seu chamado. Na zona de propósito, quando vem a crise, você não fica se arrebentando, sofrendo, você vence a crise. Na zona de propósito você consegue amar as pessoas que te machucam e você passa por isso rapidamente. Na zona de propósito você consegue caminhar muitas vezes junto com alguém, ou se precisar você caminha só, porque você não fica dependente de ninguém, você depende do Senhor. Na zona de propósito você se livra desse negócio de eu preciso agradar todo mundo na minha igreja. Misericórdia, se livra disso, é muito pesado. Você precisa agradar o Senhor, andar dentro de princípios de honra, de autoridade, de submissão. Se você entender isso, você para de ter conflito com os líderes da igreja e você vai parar também, vai se libertar desse negócio de ter que dizer sim para todo mundo. A zona de propósito é onde você é livre em Cristo. Gente, já são 58 minutos. Tem que parar. O Espírito Santo agora está fazendo isso comigo, eu não consigo falar tudo. Então eu vou deixar um pouco para as chaves de Josué e Caleb. Vou falar um pouco mais lá. Mas para que você acesse, faça o salve, nos mande no e-mail. O e-mail está sempre aí. Está lá no Instagram, marcio.cris24@gmail.com. Deixa eu ver aqui se eu consigo digitar para você. Nós fazemos isso. Nós somos líderes que desafiam você. Em breve nós vamos estar publicando um novo livro aí para você ler, para você se encher de Deus. Estou com uma expectativa muito grande, porque são 2 livros que a gente vai estar disponibilizando para você. Invista em você. Seja profundo. Seja um jovem de impacto. Márcio, quem vai ser beneficiado se eu for um jovem de impacto? Você. Primeiro beneficiado é você. O governo de Deus começa a nos beneficiar de dentro para fora. Ufa, eu vou terminando por aqui. Acabou a nossa live. Tenho alguns segundos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus possa fazer muito na tua vida. E se essa live te abençoou, responde lá no nosso Instagram, mande para outros, se comunique, teu feedback, nos dá força, nos dá ânimo para continuar aqui crescendo,
trabalhando com muita simplicidade, dedicação, investimento na sua vida. Acompanhe lá o nosso canal que as próximas lives vêm aí. Grande abraço, até a próxima, tchau!